Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre um mistério. E olha só quem está aqui com a gente, é o Roberto de Campinas e vai contar um pouco sobre esse mistério. Roberto, tudo bem? Olá, Michel, tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia. Mistério na ONG. Prazer em falar com você aqui. Diga lá. Valeu. Mistério na ONG. Então, a gente quer saber um pouquinho mais o que rola nessa ONG. É o seguinte, Michel, a história gira em torno de uma investigação que um trio de jornalistas, né, vai fazer a partir de uma denúncia que a Júlia, que é uma das jornalistas, recebe por mensagem de WhatsApp no seu celular. Ela acorda num dia e começa a receber mensagens misteriosas a respeito de um furto que vai acontecer numa grande empresa da cidade. E aí, então, ela e os seus colegas de profissão, o Plínio e o Tunico, começam a investigar o que está acontecendo, o que poderá acontecer, né, a respeito dessa denúncia. Pouco tempo depois, um novo fato na cidade chama a atenção da imprensa, que é o sequestro do filho de um grande empresário. Existe um grande empresário que tem vamos dizer, uma espécie de shopping chamado Galeria Marçal, e o filho desse empresário é sequestrado. Então nós temos aí duas situações, né, que vão delinear a nossa trama e que vão fazer com que o leitor procure entender o que está acontecendo e quem teria sido o responsável pelas duas situações. Se é que existe apenas um responsável, né? Já gostei. Basicamente é isso. Já gostei, né? Tá falando da minha profissão, né, de jornalista. E para você, então, criar esses protagonistas, jornalistas, como é que você fez? Teve ali uma pesquisa para entender um pouquinho mais da profissão? Não, olha só, quando eu escrevi, são 3 livros, né, que giram em torno desse trio de jornalistas. O primeiro deles chama-se Mistério na Zona Sul. Os jornalistas vão investigar a existência de trabalho escravo na periferia da cidade. O segundo é o Mistério no Morro do Deleite, né? Versa sobre um quadro que teria sido exposto na Semana de Arte Moderna, mas que foi furtado, né? E se passa também no Morro do Deleite. E agora o Mistério na ONG, que se passa nessa ONG que se chama Fundação Futuro Livre. O que nós temos nessa situação é que todas as histórias, Michel, têm como pano de fundo uma preocupação social. Então, no primeiro livro é a questão do trabalho infantil, o trabalho escravo, o trabalho infantil. No segundo livro é a questão do tráfico de drogas, porque se passa numa comunidade de um morro. E agora, no terceiro, existem questões de ordem ética, né? Nós vivemos muito numa discussão a respeito de corrupção e tudo mais, então existe esse pano de fundo. Pois bem, quando eu comecei a criar essas histórias, né, eu não fiz nenhuma pesquisa propriamente a respeito da atividade de jornalista. O que eu simplesmente fui criando era aquele clima que a gente sabe que existem nas redações de jornal, que é aquele clima, vamos dizer, bem amistoso entre os jornalistas que trabalham incessantemente. A gente sabe que um jornalista que trabalha num jornal, às vezes fica até as 2 horas da manhã para fechar uma matéria, não é? Então, essas histórias procuram mostrar esta ambiência dos jornalistas na sede da Gazeta. A Gazeta é o jornal, né? Então, a gente tem, assim, uma situação em que eles vivem dentro da Gazeta, eles, obviamente, fazem as investigações fora, né? Mas o que eu me pautei, basicamente, é naquele perfil do jornalista investigativo, tá? Foi isso aí. Em relação a todo o restante, né, eu já tenho um outro livro publicado na área jurídica a respeito de tráfico de drogas. Quando eu fiz o meu doutorado, eu explorei a questão dos modernistas, então falei um pouquinho da Semana de Arte Moderna. Então esta pesquisa, de uma certa maneira, são temas com os quais eu já lidei na minha carreira acadêmica. Super interessante. Basicamente é isso. E olha só, explica pra gente as influências, inspirações para chegar nas suas histórias. Você diz as influências de leituras que eu já fiz? De leituras, escritores, filmes. Ah, sim. Olha, eu vou dizer até uma coisa muito interessante, que é a seguinte: até um determinado momento da minha vida, eu só lia clássicos, né? Eu achava que literatura policial era uma literatura de menor importância. Quando eu descobri, né, um autor que escreve muito bem, já foi extremamente elogiado por conta disso, obviamente, que tem uma sofisticação literária, que é um dos pais do romance moderno chamado Dashiell Hammett.
O Dashiell Hammett tem um grande livro chamado Falcão Maltês e vários outros contos. Quando eu descobri o Dashiell Hammett, eu falei, poxa, existe literatura policial de grande qualidade literária. Então eu comecei a me encantar pelo romance policial. Bom, aí eu comecei a ler muito romance policial brasileiro, né? O Luiz Alfredo Garcia Rosa, o Tony Bellotto, o guitarrista do Titãs, que tem livros policiais. Enfim, aí eu comecei a ler muita literatura policial. Então, assim, é um pouco difícil de eu delinear qual seria o autor que me influenciou, né? Mas eu fui buscar nessa seara do romance policial as ideias para construir a minha, vamos dizer, a minha pequena obra, né? Que são 3 livros. E aí, né? Para você desenvolver as suas histórias, é um processo que você rascunha, faz ali um boneco, e aí depois você vai acrescentando, né, a cada capítulo, vai preenchendo essas lacunas, porque para uma trama policial você precisa amarrar bem, deixar algumas pistas soltas, para depois no final você concluir e ir amarrando, né? Então qual que é o seu processo de escrita? Então, Michel, veja, isso que você está falando é muito importante, né? Eu procuro justamente fazer isso que você disse, deixar pistas soltas. Então, por exemplo, no primeiro romance existem ameaças que são feitas por telefone, pelo Plínio, que é o jornalista, e isso vai até o final do romance sem que ninguém consiga descobrir. O desafio que eu proponho, inclusive, para quem lê o primeiro romance duvido que você descubra quem é o homem da voz rouca. Então, como é que é o processo de criação? Primeiro, eu começo a criar os núcleos. Eu tenho uma ideia central, eu sei qual é o crime que vai acontecer, como é que a investigação vai se desenvolver, e aí, conforme eu vou pensando e vou começando a criar a história, eu vou desenvolvendo. Claro que todo texto de literatura policial, que é como você disse, precisa ser amarrado, a gente tem que burilar muito o texto. Então a gente vai a um capítulo, volta, coloca um detalhe ali, depois vai para o outro capítulo, de sorte a fazer com que a leitura seja de fato sedutora, né? Se você cria uma história em que não tem essas pistas soltas, o leitor não se sente motivado a continuar. Então, o que eu faço? É esse rascunho que você falou. Às vezes eu estou lá quieto, eu estou trabalhando, eu pego uma folhinha de papel, eu coloco lá um personagem, as características do personagem, como é que ele vai entrar na história. E aí isso tudo vai criando vida, né? Quer dizer, o personagem ganha vida. Tem uma hora que parece que ele tem vontade própria, né? Quer dizer, ele está dentro do romance, de acordo, obviamente, com a minha vontade, mas parece que ele tem uma vida, uma luz própria. Então, a criação é essa, né? Mexer muito no texto, colocar ideias, perguntar a respeito da viabilidade dessas ideias, né? A gente não pode criar nada que seja muito fantástico, porque isso não caberia no universo da literatura policial. E aí, então, uma vez percebido que aquilo é crível, então vamos ao papel. E aí vem a narrativa, né? Então é mais ou menos esse o processo de criação. E as críticas? Como é que você lidou com as críticas? Então, olha, o primeiro e o segundo livro, eles foram adotados em escolas, tá? Eu fui conversar, inclusive, com as crianças, perguntando para elas, querendo saber o que elas tinham achado mais interessante, o que não acharam. Em relação ao primeiro livro, o que muita gente me disse, que é um elogio para qualquer escritor, é que começaram a ler o livro e não conseguiram parar, tá? Então, isso me deu um bom feedback. Em relação ao segundo livro, ele foi menos adotado. Então, eu não teria um parâmetro a respeito disso. E o terceiro, como foi publicado no ano passado, e nós estamos aí nesse período de pandemia, ficou muito complicada a divulgação dele, tá? Eu não recebi, vamos dizer, nenhuma crítica desfavorável. O que eu pretendo, obviamente, se acontecer, é aceitar de bom grado, porque, afinal de contas, quem publica está dando a cara à tapa. Então, se fizerem críticas a respeito da construção da minha obra que sejam desfavoráveis, não há o que fazer, né? A gente tem que aceitar. O que eu espero é que os livros sejam mais lidos, né? Então, quer dizer, se houver uma leitura maior, pode ser que as críticas venham. E eu estou disposto a aceitá-las, evidentemente. É uma obra que, para o escritor, ela é inacabada, né? Porque eu acredito que toda vez que você relê o seu livro, você vai encontrar algo ali que você mudaria, né? Tem alguma coisa no seu livro que você mudaria? Então, rapaz, olha só,
Eu fico me perguntando às vezes, porque tem alguns desses livros, né, não quero dizer quais, porque eu espero que quem esteja nos assistindo tenha interesse em ler. Alguns desses livros, quando terminam, eles deixam alguma coisa no ar. Então, por exemplo, no primeiro livro houve um personagem que sumiu. E um desses personagens que estava envolvido na trama volta no terceiro livro, de maneira repaginada. Então é uma pessoa... Veja, as histórias são independentes, mas este personagem especificamente, ele aparece no terceiro livro com uma outra história. Quer dizer, ele tem aquela trajetória de vida, nós vamos identificá-lo, eu identifico, mas ele aparece. Então isso eu acho que foi assim, uma grande oportunidade de dar vida a este personagem, voltar. Se você me perguntar, existem algumas coisas que eu mudaria? Sim. A obra, só que quando ela é entregue, a gente não pode mais mexer. Eu mudaria aqui num pequeno detalhe, que depois, relendo, eu falo assim, puxa vida, como é que eu não pensei nisso antes? Claro, né? A obra é uma coisa viva. Agora, uma vez concluída e publicada, a gente vai ficar com o dissabor de não poder mais mexê-la, né? Eu tenho mais ou menos uma história, eu não lembro como é que é, não sei quem é o cantor, o pintor, né? Foi o Chico Buarque que deu isso numa entrevista, dizendo que havia um pintor que vivia insatisfeito com a finalização das suas obras. Então ele ficava, depois que as obras estavam expostas, ele ia para o museu com um pincelzinho e uma tinta. Então quando ninguém estava olhando, ele ia lá e botava um reparozinho, né? A gente que publica obras escritas não tem possibilidade de fazer isso, senão quando se tratar de uma segunda edição. Então, meu amigo, o jeito é se conformar, né, Michel? Não dá para querer mudar depois de encerrado o jogo, né? Mas é interessante, né? Essa insatisfação, esse desejo de aprimorar, né? A gente pode levar para o próximo livro, para a próxima história. Agora, Roberto, em falar em próximo livro, história, você mudaria de gênero? Tem algum gênero que você gostaria de escrever? Terror ou até fantástico, sci-fi? Olha, Michel, eu assim, para ser muito franco, eu nunca me senti atraído por esses gêneros, né? Eu acho que são igualmente interessantes, mas eu não me vejo escrevendo esse tipo de literatura. Eu, como venho da área acadêmica, claro, né? A gente produz alguns textos de natureza acadêmica. Em relação a eles, talvez haja projetos para o futuro, mas não, eu não penso. Eu gostaria muito de fazer mais, elaborar mais algumas histórias com esse trio da Gazeta. Nem misturar o policial com a fantasia, o policial com o sci-fi? Não, olha, eu acho que não é a minha praia, né? E para ser muito franco, assim, para que isso acontecer, eu não descarto isso, hein? Tá? Eu não descarto. Nesse momento, para que isso acontecesse, eu teria que ter um pouco mais de conhecimento a respeito, né, da ficção científica. Eu já até publiquei um conto que era mais ou menos uma ficção científica, mas não é um terreno em que eu me sinta à vontade para escrever, tá certo? Então, assim, até por respeito ao gênero, eu prefiro ficar mais na minha, tá certo? Então, assim, não me arriscaria. Roberto, quando o papo é bom, olha só, passa muito rápido. O pessoal já está fazendo sinal aqui que a gente está chegando ao final dessa entrevista, mas você não vai embora antes de contar para o pessoal de casa como é que faz para encontrar os seus livros, né, encontrar você e acompanhar o seu trabalho. Bom, olha só, os primeiros livros, o Mistério no Morro do Deleite e o Mistério na Zona Sul, foram publicados pela editora Edra de São Paulo, mas já estão esgotados, tá? Eu tenho ainda alguns poucos exemplares do Mistério na Zona Sul, tá? Eu espero que logo mais eles sejam republicados. O Mistério na ONG foi publicado aqui por Campinas, pela editora Pontes, né? É uma editora aqui de Campinas, que acho que todo mundo conhece, uma editora extremamente renomada, profissional. Então é possível adquirir pela editora Pontes. Também está na Amazon, né, pelo formato Kindle. Quem gosta de ler em celular, em tablet, é possível comprar pelo Kindle da Amazon, né? E para me encontrar, é só digitar Roberto Barbato Júnior no Instagram ou no Facebook, né? No Facebook tem uma página chamada Turma da Gazeta. Ali tem alguns detalhes das obras,
Enfim, é por aí. Não há dificuldade para encontrar os livros, né? É de fácil acesso, espero, né? Roberto, para a gente concluir, já está pensando na próxima história? Como é que está o andamento, cronograma? Então, rapaz, olha, pensar na próxima história eu já pensei, já comecei a escrevê-la. Mas aí, veja, nós estamos num período aí tão delicado, né, por conta da pandemia. Quer dizer, existe um parco investimento na cultura, no país de maneira geral. Então, honestamente, eu não sei quando esse livro vai ser efetivamente desenvolvido e quando ele vai ser publicado. Isso vai depender agora do momento em que nós vamos atravessar. Espero que sejam momentos mais interessantes momentos mais ditosos do que esses que nós passamos recentemente, né? E aí, só Deus sabe, né? Mas as histórias a gente está sempre criando, né? Eu já tenho aqui algumas ideias, a cabeça não para de pensar nisso. Perfeito. Agora você aí de casa, corre lá para as redes sociais do Roberto para adquirir e conhecer as histórias que já estão prontas e também, olha só, para cutucar ele lá e, né, quando que vai sair a próxima história, né, para ficar enchendo o saco mesmo. Roberto, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico e quando for lançar a nova história, volta aqui para contar pra gente. Michel, agradeço imensamente a tua atenção, a tua simpatia, né, a conversa foi muito boa mesmo. Eu espero que o pessoal se sinta interessado com os livros e queria desejar boa sorte a vocês aí da TV Câmara, tá? Que têm desenvolvido aí um trabalho muito bacana de difusão da cultura, além de todas as demais áreas de informação aqui da nossa cidade. Um abração para você, prazer em conhecê-lo, viu? Valeu, Roberto. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais história. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. E agora, olha só, gente, de Campinas a gente vai para Grande São Paulo, para a capital, na verdade. E olha, Eunice já está conectada aqui comigo. Eunice, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Eunice, eu quero saber, a gente vai falar então sobre tombos da vida? Tombos da vida, as rasteiras que a vida dá. E que a forma como a gente vai se levantar é que vai fazer toda a diferença. Eu já fiquei curioso, né? Então conta pra gente aí do que se trata então seu livro. Você reuniu vários tombos? Reuni 4 tombos, são 4 personagens que vão interagir, né, em algum momento da história. Mas são histórias de tombos diferentes e 4 personagens completamente diferentes entre si. Então, assim, a primeira é uma mulher que ela só é levada a reagir depois de muita pressão, depois que a situação fica insustentável. Aquela pessoa que vai levando a vida até que plof, tem que tomar uma decisão. A segunda personagem é uma pessoa que vai se deixando levar e não consegue tomar aquela decisão que precisa para efetivamente mudar a situação. Ao contrário, ela entra no alcoolismo, vai numa espiral de degradação, enfim. E fazendo contraponto à primeira personagem, que teve a coragem, né, e fez o que tinha que fazer. O 4 personagem foi um desafio para mim, porque eu escrevi na pessoa de um homem. Eu escrevo na primeira pessoa, cada personagem contando sua história. Então falei, quer saber, eu vou tentar escrever como um homem. E então é um personagem masculino, que também é uma característica que eu vejo, que são pessoas que simplesmente vivem a vida, levam a vida e sem se questionar, sem tomar atitude nenhuma, e aí, enfim. Isso faz com que ele seja uma pessoa completamente apática. E gostei de escrever como um homem, aí falei, vou tentar mais um personagem masculino. E foi, então, esse personagem que ele já nasceu com a faca nos dentes, sangue no olho, eu tenho que mudar, eu não vou aceitar ter nascido numa favela e continuar assim pro resto da vida. Então, é aquele personagem que é um contraponto a todos os outros, quer dizer, cada um tem suas características, cada um reage de uma forma. E aí, outro desafio foi conectar as histórias. Que eu comecei a escrever sem pensar muito em publicar, eu adoro escrever.
Eu escrevo para crianças, enfim, tenho títulos de aventuras, tenho títulos para garotada, mas esse livro, sim, eu realmente não pensava. Então, foi ao longo de um tempo, foi uma trajetória, e o meu último desafio foi conectar essas 4 histórias. E eu acho que ficou muito bacana. E qual é o tom que você dá para suas histórias, né? É um tom mais cômico, mais drama? A temática, né? Os tombos são uma coisa mais pesada, são coisas desagradáveis que acontecem. Mas a escrita é bem leve e é um livro rápido, é um livro, ele não é fininho, são 200 e muitas, sei lá, tá ele aqui bonitinho. São, não sei, muitas páginas, mas é um livro rápido, você lê assim, porque ele é leve. A temática é pesada, mas o texto é leve, é bem legal. É uma reflexão. É uma reflexão. O que acontece? Eu sou economista de formação, mas eu sempre gostei muito dessa coisa. Sempre gostei muito de escrever, nunca pensei na escrita como uma profissão, mas enfim. E eu sempre gostei muito dessa coisa da alma humana. E eu sou mediadora de conflitos, a minha profissão, é o que eu faço hoje em dia. E eu vejo as pessoas chegarem com os seus conflitos, com os seus problemas, com as suas tristezas, brigando, né? Você faz a mediação de 2 partes que estão brigando. E o que me impressiona, me encanta, é que a forma como a pessoa lida com aquele problema que ela está vivendo, que é um meteorito, caiu no jardim, não há o que fazer, mas a forma como ela lida vai fazer toda a diferença. Então, e me deu vontade, eu tenho refletido muito sobre isso. Como é que muita gente se deixa, sei lá, ferrar por si mesma? Porque a mesma coisa ruim que vem para uma pessoa é vista de forma completamente diferente pela outra. E se você sabe lidar bem com aquilo, eu digo, o conflito não é uma coisa ruim, o conflito é uma coisa necessária. Se você sabe lidar bem com aquilo, te fortalece, te faz crescer, te faz pensar. Na minha primeira personagem, ela nem se dava conta de quão infeliz ela era. Até que aconteceu alguma coisa que mostrou para ela que o casamento não existia, estava uma porcaria, e aí ela foi forçada a mudar de vida, a repensar, e foi uma coisa boa para ela. O mesmo problema para outra pessoa poderia ser uma desgraceira e vai no espiral, como aconteceu com a segunda personagem. Então, é uma coisa que me encanta, essa coisa da alma humana. Eu resolvi botar no papel, acho que ficou muito bom, assim, vou deixar a parte, estou elogiando aqui o meu livro, mas eu mesma estou surpresa com a repercussão que tem tido, com o resultado, gente que não me conhece, que me liga para dar parabéns, me escreve, enfim. Então, acho que eu acertei, né? Então, o feedback que você colheu até agora, todos positivos. Todos positivos, graças a Deus. E a gente escreve, a gente não sabe que... Fica lá o livro escrito, né? Os livros das crianças, eu ainda vou nas escolas, eu falo com as diretoras, apresento, os livros são... Enfim, muitas vezes viram material mesmo da história, da escola, de sala de aula. Assim, é mais fácil, aí depois eu vou, converso com as crianças. Mas livro de adulto, você escreve, e aí agora? E eu tô, assim, muito surpresa, graças a Deus, eu tenho tido feedback bem positivo. Eunice, todas as histórias, elas são fictícias ou tem ali alguma história baseada em alguma pessoa que você conheceu ou alguma história, um tombo que você ouviu ou até um tombo próprio, né? As histórias, elas são todas fictícias, mas são baseadas em fatos reais. Ou seja, sim, são histórias de pessoas que eu ouvia. No caso específico, até a primeira personagem, eu vivi... A história é completamente fictícia, tá? Mas o ponto de partida é uma mulher que tem que lidar
com o fim do casamento e, ao mesmo tempo, ela está se recuperando de uma cirurgia. Então, ela está, assim, aquele momento confuso, que depois é até bom, porque faz com que ela possa parar, pensar, não dar satisfação para ninguém, vai se cuidar fisicamente e na alma. E, assim, foi uma coincidência, não foi uma coincidência, isso aconteceu comigo. Eu tomei um tombo mesmo, literal, tive que passar por 2 cirurgias na época em que eu estava me separando. Então, assim, a história é fictícia, sim, mas partiu de um fato real. As outras personagens, sim, são casos que vieram a mim, de gente que não consegue segurar a barra e envereda pelo alcoolismo, e aí o negócio fica cada vez mais complicado e, enfim, se abandona. Conheci gente também que resolveu mudar de vida e percebeu desde o início, desde que nasceu, que aquele não era um ambiente que queria viver, e, enfim, tem foco. Foco é uma coisa que eu acho fantástica e que eu admiro, e pessoas que perseguem as coisas e chegam lá. E também, sim, chegou gente a mim através da mediação que não estava nem entendendo o que estava acontecendo, o que eu estou fazendo aqui. Então, são pessoas que não pensam, que não veem, que as coisas acontecem, que se deixam levar. Basicamente, são as características dos meus 4 personagens. Sim, respondendo a tua pergunta, as histórias são fictícias, mas eu escrevo baseada no que eu vejo, no que eu conheço, no que eu vivi, enfim. E como uma pessoa mais velha, assim, na segunda metade da vida, inclusive eu faço muita referência às pessoas, essa coisa da segunda metade da vida no meu livro, e também como mediadora de conflitos, a gente tem uma experiência, enfim. Eu quero saber agora qual foi o desafio do seu livro, né? Você ali, né, teve algum obstáculo? O que foi mais difícil para você no tempo de elaboração? Eu comecei a escrever sem pensar, realmente sem pensar em publicar. Eu escrevo contos, eu escrevo, quem for lá no meu site vai ver, tem contos, tem meu blog, tem textos, E eu, então, escrevi, o maior desafio talvez tenha sido trocar de público. Porque é muito mais fácil você escrever livro de aventuras para crianças, você nas salas de aula, você conversar com as crianças, você viver aquela coisa muito leve, muito lúdica, tá? E você ter coragem de publicar um livro que fala muito, não de mim, mas que fala muito do que eu penso, escrever para os seus pares, para os seus amigos que vão ler e que vão, enfim. E isso, para mim, foi a decisão de publicar, foi um grande desafio. O segundo desafio, como eu falei, foi até um exercício de escrita, foi escrever como um homem. Assim, porque se entrar na cabeça de um homem, escrever a história, foi um desafio, realmente. E aí, quando eu achei que as 4 histórias estavam muito legais, muito, e eu ultrapassei esse medo de escrever para os meus pares, aí veio o terceiro desafio, que foi amarrar as 4 histórias. E eu falei, gente, como é que é o nome dela? É Paula Hawkins, eu acho, que escreveu aquela Menina do Trem. Ela pega histórias aparentemente estanques e ela dá uma amarrada no final. Eu falei, gente, eu vou escrever assim, vou conseguir. E esse foi um grande desafio. Então, assim, foi... E qual que é os 3 desafios que eu vejo. E qual é o seu plano? De passear mesmo entre o juvenil, o infanto-juvenil, o infantil e o adulto? Fazer esse percurso? Não, olha, eu até brinco com os meus leitores que tem umas crianças que perguntam, quando é que vem outra história da Aninha? A Aninha é minha personagem de todas as histórias infantis. Agora a Aninha vai ficar na prateleira, vai esperar um tempo, porque eu gostei tanto dessa coisa de escrever. E realmente, essa repercussão que o livro está tendo está me deixando muito feliz. E eu gostei do resultado, então eu já comecei a escrever um outro título, um outro livro, também para o público adulto. Também fala dessa coisa do humano, da alma humana, de como cada um reage, as amizades. O título provisório é Amigos, mas a ideia são amigos, enfim.
Sensacional. Vamos lá, você vai esperar. Olha só. Tá muito no embrião. Agora, você aí de casa, se já tomou um tombo, se identificou aqui com a Eunice, né? Então presta atenção que ela vai passar aí para vocês as redes sociais dela, para vocês, né, conhecerem mais sobre tombos e também sobre a Eunice. Passa aí, Eunice. Tem todas as informações estão no meu site, que eu acho que é o mais fácil de anotar. É o www.eunice.maciel.com.br. E o meu Insta é Eunice Maciel, _escritora. Mas agora, através do site, vocês têm os links de compra dos livros, vocês falam comigo, eu acho que é o mais fácil. E tem o Facebook também, que eu acho que é escritora Eunice Maciel, uma coisa assim. Mas vou ter o maior prazer de conversar, enfim, por e-mail, lá está o meu contato de e-mail. E é isso, eu te agradeço, muito obrigada, adorei essa conversa. Uma oportunidade de estar na televisão, estou me sentindo ó do bobó aqui. Eunice, foi demais. Eu avisei que ia passar rápido, né? Quando o papo é bom, passa super rápido. Eu que agradeço de você compartilhar a sua história com a gente. Muito obrigada, obrigadíssima. Valeu e até a próxima. Beijo, até. Ponto final no Universo Épico e na próxima semana a gente volta com muito mais. Tchau, tchau.